Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, somos todos mestres, novamente aqui com vocês, eu, a Érica, junto com o querido Jefferson. Olá Jefferson. Olá querida Érica, tudo bem? Tudo bem? Olá pessoal, olá pessoal, somos todos mestres, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa, mais um podcast, vamos lá. É isso aí. Novamente hoje a Joyce não pôde estar com a gente, mas logo a gente espera que ela vai estar aqui com a gente novamente. Tá próximo. Tá próximo. E hoje nós viemos conversar com vocês um pouquinho sobre desapego, sobre a importância do desapego em relação ao nosso processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, de expansão consciencial, porque todos nós estamos aqui expandindo ainda mais a nossa consciência, né? Estamos no nosso processo de evolução, que nada mais é um processo de voltar para o nosso interior, muito mais do que voltarmos para o externo. E fazendo um link com tudo isso, a gente pensou em conversar com vocês aqui sobre a importância do desapego. A palavra desapego e a gente conversar sobre desapego é algo que às vezes parece que fica até batido já, de tanto que esse tema já foi falado, né, Jefferson? Sim. Mas é importante, acho que é dos mais importantes temas para ser falado. Porque eu estava conversando com o Jefferson um pouquinho antes. Às vezes a gente encara o apego e o desapego num determinado foco somente, e aí a gente não consegue perceber as nuances desse assunto e desse sentimento, dessa emoção. Falando um pouquinho com vocês, eu tenho um vídeo lá no meu canal sobre a questão da importância do desapego, onde eu comento sobre uma experiência que eu tive com projeção astral, onde uma pessoa estava apegada, e não era apegada financeiramente, mas estava apegada na questão da segurança, estava apegada à sua casa. E aí essa pessoa desencarnou e voltou para a própria casa. E aí são vários processos, não é só a questão do apego, né? É a questão também do processo de tipo, e aí? E depois do desencarne? A gente vai conversar um pouquinho com vocês num outro episódio sobre a questão dos fins, dos finais de processos, de ciclos, de vidas e de todos os fins. Mas nessa questão do desencarne, ocorre muito que muitas crenças, muitas filosofias e religiões não têm como base a questão de que nós continuamos existindo de uma forma, às vezes, até muito parecida com o que nós estamos aqui. E é passado, às vezes, a questão de céu, de inferno, de purgatório, e aí o ser humano fica, às vezes, um pouco perdido. Isso acontece sim, gente, da gente desencarnar, e por conta da falta de conhecimento, da abertura de consciência, a pessoa ficar perdida e voltar, e se atrair para os lugares onde ela se sente segura. E aí lá naquele vídeo eu comentei sobre isso, de uma experiência que eu tive em projeção astral, onde eu fui nesse lugar e a pessoa realmente estava lá. E aí eu sentei, conversei, mostrei para a pessoa que o local era um local físico, que tinha uma matéria ali, que por mais que era uma matéria do plano astral, do duplo aqui da Terra, mas era uma matéria física, que ela não precisava mais continuar ali, que aquele momento ali tinha acabado. E aí eu conversei naquele vídeo sobre a importância do desapego em diversos aspectos, porque a gente pensa muito no apego da questão material. Eu não sou apegado a nada material, tudo que é meu eu empresto, dou e não tenho apego algum, que era o meu caso. Aí eu falei com o Jefferson, eu vou compartilhar algo que eu descobri há pouco tempo a respeito do apego, porque eu achava exatamente, eu não tenho problema nenhum com a questão de apego, sou totalmente desapegada.
Eu mudei muito a minha vida toda e em nenhum momento eu tive, pesar de estar saindo de um lugar. Tiveram apartamentos que eu morei que eu gostava muito do lugar, gostava muito do bairro, do apartamento em si, de tudo. E quando eu chegava no fim daquele processo e ia para um ciclo novo, para um novo lugar, eu ia muito feliz, assim, eu ia de coração aberto, mas deve ter mais ou menos umas 2 semanas, ou um pouquinho mais, que eu tive um sonho. Eu tive um sonho e eu gosto muito de fazer análise de sonhos. Eu sempre anoto os meus sonhos pela manhã e faço análise mesmo de sonho, que eu já expliquei aqui em outro episódio, um episódio bem mais antigo sobre análise de sonhos. Se vocês procurarem sonho no site do podcast Somos Todos Mestres, lá no link de pesquisa, vocês vão encontrar esse outro episódio. E lá eu explico um pouco como que eu faço a análise dos sonhos. Mas aí eu tava fazendo análise desse sonho que eu tinha tido, porque a princípio, quando você para e observa seu sonho, você acha ele muito maluco e que ele não tá falando nada com nada, que não tem nada a ver. E quando você vai fazer a análise do seu sonho, você fala, nossa, que mensagem forte. Tem que garimpar, né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei na mensagem, eu falei, gente, eu tinha sonhado com a minha avó materna, que já é desencarnada. E no sonho eu não estava conseguindo, contando o sonho só de manhã, lembrando dele, eu não estava conseguindo analisar o que realmente aquele sonho me mostrou. Que depois que eu terminei de escrever e fui buscando quais eram as emoções que aquele sonho me trazia, tanto as imagens que eu vi, quanto as pessoas, tudo, eu percebi claramente que eu estava com apego à minha avó materna. E Jefferson, foi muito doido, assim, porque eu falei, gente, eu tenho apego. E eu acho que um dos piores apegos, porque é apego à pessoa, apego a outra consciência. Não é apego a algo físico que se você perde aquilo, ou se você tem que vender... Tipo um carro, ou sei lá, tem que se desfazer daquilo, né? E aí você tem que aceitar e pronto, acabou. Mas agora, em relação a outra pessoa, a outra consciência, a outro ser... Foi um entendimento muito profundo que veio pra mim, sabe? De tipo... pra mim o que veio muito forte foi tipo... Eu tô num caminho de desenvolvimento e de autodesenvolvimento que eu sinto em mim tão fluido, tão grande mesmo pra mim, que eu cheguei num momento de identificar isso, de identificar que eu posso e devo, e já estou no momento de me olhar e olhar para todos os seres realmente como sendo todos nós um só, que não existe a perda, que o fato de você se desenvolver ainda mais e se desprender de qualquer coisa não significa que você vai perder as pessoas que você ama, pelo contrário. Até um livro que eu cito, um filme que eu cito muito de exemplo para falar tudo isso que eu tô comentando é o Lucy. Eu não sei se você já viu, né? Sei, da Scarlett Johansson. Isso, que ela é obrigada a viajar, né, com droga no intestino, no estômago, acho que no estômago. Sim, ela foi usada como mula, na verdade. Exatamente, né? Isso. Ela foi capturada por uma máfia coreana que está usando substâncias entorpecentes, né? E eles fizeram isso quimicamente, assim, uma droga mais potente, e aí ela tem aquele contato com a corrente sanguínea, e ali tem um potencial de expansão de capacidade cerebral, né? E ela começa a desenvolver ali uma expansão muito grande, né? A ponto de, no final do filme, o corpo dela, durante o filme, começa a se desintegrar, e no final do filme ela se desintegra totalmente, e um rapaz que ajudou ela, um policial, chega a questionar ela no final, né? Porque ela estava se comunicando com ele por mensagens no celular, e aí ele vai e responde a mensagem e pergunta onde você está. E aí ela vai e responde em tudo. Todo lugar, né? Em todos os lugares, em tudo. E aí eu acho aquele filme fantástico, eu adoro assistir aquele filme, nossa, eu adoro, porque assim, por mais que misture muito ficção científica, tudo, mas eu acredito que o nosso processo de evolução está muito relacionado com o que está ali, no final, de tipo, onde você está, em tudo. E aí ele pergunta, mas como eu faço para me comunicar com você? Aí ela falou, eu estou em você, eu estou em tudo.
E o fato, o que eu linko desse assunto com o assunto da gente achar que a gente vai perder alguém, que a gente vai, no nosso processo evolutivo, se a gente der um passo muito grande, de que a gente vai perder um ente querido, ou de que a gente nunca mais vai ver, ou de que a gente vai ficar distante, é justamente o contrário. A gente vai começar a se expandir tanto, a ponto da gente se conectar muito mais do que o que nós somos conectados hoje em dia, principalmente com as pessoas que a gente tem mais laços afetivos. E algo que a gente começa a sentir na gente, no nosso coração, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente sente essa conexão e esses laços afetivos com todas as pessoas. Às vezes, pessoa que você não conhece, você está sentindo aquele laço afetivo. E não só pessoas, né? Eu falo que isso começa a acontecer com a gente como um todo, porque são animais que você começa a se preocupar com eles. É planeta Terra que você começa a se preocupar, são as plantas que você começa a sentir aquela conexão muito grande. Então, assim, é um amor muito grande que ao invés da gente se separar, igual a gente tá, né? Meio separado, a gente se une. E quanto mais eu caminho, mais eu sinto essa união. E cheguei nesse ponto de ter esse sonho de meu subconsciente me trazer essa mensagem, essa informação de tipo, olha, observa essa emoção aí em você, observa essa emoção de apego, porque que o sonho me trouxe, ela me limita no meu caminhar, no meu processo de desenvolvimento pessoal. Porque se eu chego ali naquele momento e eu tô com um sentimento de que se eu der um passo a mais, eu vou estar perdendo fulano ou ciclano, uma pessoa que eu gosto muito, aquilo vai realmente limitar o meu passo, porque eu vou parar e não vou querer dar aquele passo se eu tô com esse entendimento errado de que eu vou perder. E aí, conversando sobre essa questão da importância da gente sempre estar trabalhando o nosso desapego de tudo, mas de tudo mesmo. Inclusive, se a gente for falar muito a fundo, é desapego material, desapego do nosso corpo. Quando eu falo desapego, eu não quero dizer que a gente tem que tratar mal o nosso corpo, pelo contrário. É a gente tratar muito bem tudo aquilo que está nos favorecendo o nosso desenvolvimento. Tratar muito bem nosso corpo, tratar muito bem o planeta, os animais, as plantas, as pessoas ao nosso redor. Inclusive aqueles que a gente sente desconforto, porque essas pessoas nos ensinam muito mais do que as pessoas que a gente gosta. Essas pessoas estão nos mostrando tudo que a gente tem ali, que a gente precisa observar. Então, assim, é trabalhar o nosso desapego. Eu queria compartilhar isso. Eu estava pensando em tema aqui antes da gente conversar e veio muito forte essa questão do desapego e da gente começar a observar com mais cuidado se a gente realmente já está desapegado ou não. Sim. Obrigado, Érica, por compartilhar e assim, ter sempre muita criatividade com os temas que a gente vai falar. A sua energia para comentar as coisas, acho que estimula muito as pessoas. Eu, pelo menos, me sinto muito estimulado. E você dá veracidade dos seus comentários, né, das suas experiências, das suas histórias. Eu acho que esse é um ponto importante para quem quer fazer alguma coisa assim, deixar um material para compartilhar, que é trazer um pouco das experiências de vida, porque acho que torna isso muito mais humano do que um aspecto teórico. Tem muita gente colocando muita teoria, não que isso não seja legal, né? Mas acho que contar um pouco da história, contar um pouco da vivência, transforma isso em mais humano, isso, a situação mais humana. Por isso que eu gosto de fazer também vivências aqui, pelo menos aqui em São Paulo capital, com as pessoas, porque faz aquele contato, né? Transforma aquilo uma experiência real ali, física. Bom, desapego, para mim, eu acho que é um dos maiores desafios do espírito enquanto encarnado. Eu acho que é o maior desafio de todos, disparado. Tem um monte de coisa, é um pacote completo, é um combo completo de 1 milhão de coisas a serem feitas quando nós encarnamos e nascemos, né? Nascemos, entre aspas, e vai seguindo a história, e tem todos aqueles desafios que a gente vai tendo ao longo de uma vida, tal. Mas
se sentir conectado a tudo e todos, né? A tal da expressão somos todos um, né? Não se apegar fisicamente ao bichinho de estimação, à pessoa amada, aquela casa que está do jeitinho que você gosta, que está daquele, né, a coisa que você comprou, que não sei o que lá, né? É muito, muito desafiador. Assim, a todo momento que eu passo na minha vida, eu busco ser uma pessoa assim, muito observadora. Então, eu me sinto até um pouco chato em observar. Eu acho que nós que trabalhamos com espiritualidade, a gente se sente assim, um pouquinho chato. Sim, coitado da minha esposa. Apesar de ela também trabalhar com espiritualidade, mas no meu caso é um pouco mais intenso. Então eu fico um pouco chato mesmo, me considero uma pessoa chata, me considero uma pessoa meio que estranha. Então é um pouco de quem está observando, né, o contexto da história. Então você também precisa se policiar para ver se você não fica muito ETzão, assim, né, muito assim fora de tudo, né. Então realmente fica difícil as pessoas de repente conviverem com você. Então é um desafio. Você está encarnado, está vivendo a vida na matéria, com todo o pacote, o combo da vida na matéria, e ao mesmo tempo não vivendo ela com intensidade ao ponto de se apegar. Então, por isso que eu gosto de dizer que o desapego / apego, ele é muito desafiador e talvez seja o maior desafio do espírito encarnado, porque a gente, enquanto que está encarnado, se apega. Tá? Pelo menos eu estou tecendo a minha experiência de vida, apesar de trabalhar a espiritualidade há vários anos, trabalhar com uma linha reencarnacionista, né, que é a psicoterapia reencarnacionista, e a regressão terapêutica, que é conduzida pelos mentores espirituais. Ou seja, eu vejo todo dia isso no consultório há vários anos, sendo de forma à distância, nos tratamentos à distância, ou sendo presencial aqui em São Paulo, capital. Então, ou seja, eu estou vendo isso, eu estou vendo os mentores espirituais mostrando isso, mas aí, eu volto para o meu dia a dia, para as coisas, e eu me vejo que eu ainda estou apegado a determinadas várias coisas. Às vezes, por exemplo, uma coisa boba, eu sei que tem coisas que isso não vai me impedir, quando eu desencarnar, de voltar para cá, mas, por exemplo, eu adoro essa xícara aqui, ó. Quem está vendo o programa, né, que não está no podcast, é uma xícara que tem o emblema da minha marca, né? Sim. Foi uma amiga minha que deu, a Valéria Tenan. Então, eu adoro ela. Assim, quando eu faço a gravação aqui dos nossos programas, eu vou lá, eu tenho várias xícaras, eu gosto de xícaras. Mas essa é que eu gosto. Então, assim, eu tenho um apego a ela, sabe? Eu tenho um apego na determinada coisa, eu gosto daquela minha plantinha, eu gosto do bichinho tal, sabe? Eu vou fazendo, eu gosto do consultório do jeito que tá, tipo, eu amo minha esposa. Então, sabe, você ter essa consciência de que tudo isso é momentâneo. Momentâneo por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Nada vai ficar com a gente, nada, absolutamente nada. O que a gente vai levar? Sentimentos, emoções e os nossos pensamentos e a história que a gente criou nessa encarnação. Isso é a única coisa que a gente vai levar, no sentido assim, eu posso me apegar a essas coisas e levar, e vai ser a minha história nas próximas encarnações. Eu vou levar isso comigo, mas eu não posso levar nada que seja material comigo, né? Então, como você falou da tua história, da tua avó, e que você foi garimpando aquele sonho, aquela mensagem do subconsciente, porque os sonhos nada mais são do que uma parte expurgando coisas do dia a dia, porque precisa criar espaço para novas coisas acontecerem, liberar um pouco a sua mente, mas também mensagens do seu subconsciente, para, se você estiver ligado ou ligada, perceber algumas coisas que, peraí, eu preciso prestar atenção nisso. Como você falou, tem já um programa que fala sobre isso, né? Então, a importância de quando você falou que você se apegou com a tua avó, né?
Eu entendo, e eu acho que isso é absolutamente humano. Acho que humano, assim, no sentido da experiência do espírito nossa, que estamos ainda nessa fase humana, não sei se infelizmente ou felizmente, mas é isso, a gente se apega ainda. Então você, até pouco tempo atrás, quando você parou e caiu essa ficha para você, você sente falta, você, entre aspas, está apegado ainda com a sua avó, né, a consciência, o espírito que foi sua avó nessa encarnação, porque ela não é a sua avó. Né? É isso que veio muito forte, assim, de mensagem, só fazendo esse complemento, que, tipo, eu me assustei bastante, sabe, Jefferson, quando eu entendi a mensagem daquele sonho, porque quando a minha avó desencarnou, quando ela estava no processo de desencarne, eu fui uma das pessoas que eu olhei para aquilo com uma visão totalmente diferente da maioria da família, porque praticamente 99% da família é ou católico ou evangélico, então assim, tem uma visão totalmente diferente da morte. Eu acho que nem tem visão sobre a morte. A visão sobre a morte é tipo, ai meu Deus, que coisa horrível, não aconteça com ninguém, fica pra semente de todo mundo. É sério, porque ela já estava no finalzinho, estava muito mal já, e as pessoas querendo que ela ficasse. As pessoas olhando e esperando um milagre acontecer, não vai melhorar, sendo que eu já estava bem velhinha já, e já estava numa idade avançada, tipo, poxa, ninguém fica para semente, e mesmo assim as pessoas ainda querem que fique. E aí quando teve esse fim, assim, eu lidei e tratei com a situação muito tranquila, porque eu sabia de tudo, eu sabia... na minha concepção de ideologia e de pensamento a respeito de reencarnação, de pensamentos reencarnacionistas, de que nada estava chegando ao fim, né? Estava chegando ao fim, sim, de um ciclo, mas o início de um novo processo. E aí, quando eu tive esse sonho, que o negócio me abriu, assim. E, sinceramente, me abriu não somente para a questão de reencarnações, mas para a questão da imortalidade, né? Mas para a questão realmente da expansão mesmo consciencial, que o ser humano só vai conseguir sair de roda de samsara a partir do momento que ele começar a observar os pequenos detalhes que nós temos aqui, que ainda nos prendem aqui. E um deles muito grande é nós acharmos que nós vamos perder as pessoas que amamos se tivermos uma expansão grande de consciência, uma expansão, uma elevação da nossa consciência a ponto de sair da roda de samsara. Isso já vai te prender na roda de samsara. Foi essa mensagem muito forte que me veio, sabe? Uma mensagem muito forte de tipo, se você tem um sentimento como esse por alguém aqui, você já automaticamente está linkado a uma reencarnação, porque você está apegado a esse processo reencarnacionista. Sim, e assim, aí uma pessoa poderia associar ou entender, por exemplo, esse teu raciocínio, de falar assim, então na próxima encarnação eu tenho que vir numa próxima encarnação na matéria, por exemplo, aqui nesse planeta, e eu preciso experimentar uma encarnação com essa mesma consciência. Por exemplo, a mesma consciência da sua avó, né? Por exemplo, então... toda vez que eu encarno, eu tenho que estar com o mesmo pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia, porque, obviamente, o eixo familiar é o eixo que mais você se apega, no geral. Não estou falando que tenham pessoas com problemas de família e nunca mais gostariam de encarnar juntas, né? Aí poderia ser já uma coisa, bom, então eu fiquei de mal da minha família, então na próxima eu vou ter que ficar de bem dela, né? Ou eu amo demais a minha família, sofri nessa encarnação e na próxima eu vou ter que viver de novo com eles para matar um pouco da saudade, a gente viver de novo. Não é assim, gente, não é assim, tá? Tem alguns resgates kármicos, tem alguns processos de equilíbrio entre espíritos, processo de reencontro entre espíritos conflitantes, né, consciências que tiveram problemas em outras encarnações, sim, harmonização entre consciências e espíritos, sim, mas entenda que o lance mesmo é o que você cria durante a encarnação, né? Então, se você, por exemplo, tem algumas dificuldades durante a encarnação,
Você não precisa necessariamente voltar com esses mesmos espíritos, desse mesmo núcleo familiar. Você vai ser encaixado numa outra família que não falta nesse planeta, entre dificuldades ou não, e você vai trabalhar outras séries de coisas que você não conseguiu trabalhar durante a encarnação, né? Ou que você conseguiu bem e outras coisas que você foi mais ou menos e que precisa trabalhar. E você vai poder, inclusive, ajudar outras pessoas, né, nos potenciais que você já tem, né? Isso, e só complementando essa questão da família, que o Jefferson falou que família é o que não sobra, a família que você vai vir é uma família que vai se encaixar perfeitamente com tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, com tudo aquilo que você precisa e quer trabalhar, porque a nossa consciência, ela quer desenvolver tudo isso, ela quer passar por todos esses processos para se evoluir. E aí aquela questão do pai chato, a mãe que eu não suporto, a mãe que pega no meu pé, que não sei o quê, pode ter certeza que são energias que você mesmo atraiu. Você se atraiu para essa família e essa família atraiu você, né? Porque aí depois vai pensar assim, meu Deus do céu, como que eu escolhi uma família dessa, né? Como, né? E isso dá para entender porque muita gente fala que é isso, você mesmo escolheu, tal. Sim, tem situações, eu mesmo já pude ver no consultório e nas regressões, que o espírito escolhe mesmo, porque ele está lá no mundo espiritual, né? Você, consciência, está lá no mundo espiritual, e você está literalmente com a consciência expandida, você sabe o que você precisa, você sabe também que não vai ser fácil, porque quando reencarna, o buraco é muito mais embaixo, mas você sabe que você precisa daquilo, então você vai, mesmo para aquele núcleo familiar que é terrível, ou super difícil vai ser, porque você precisa trabalhar aquelas coisas. Mas a maioria dos casos, e o que eu observo, é assim, a pessoa não está escolhendo aquilo, ela vai ser direcionada para aquilo, para aquela família inicialmente, e outras coisas no futuro, porque ela veio escolhendo várias coisas. Quando você faz uma escolha, não tem mais como você quebrar o efeito, já foi feito. Então, tudo que você está vivendo hoje foi uma consequência de tudo que você vem vivendo há várias encarnações. Hoje, atual, no presente, você tem que viver o presente, é a sua única alternativa. Se você viver o passado, você sofre. Se você viver o futuro, também você sofre, porque você não tem mão de nenhuma das coisas. Mas o seu presente de hoje é o conjunto de tudo que você já viveu ao longo de todas as encarnações e o passado dessa vida. Você só está onde que você está porque você fez suas escolhas ao longo dessa encarnação e tudo de todas as outras encarnações. Então, o seu presente é um somatório de tudo que você já passou dessa encarnação e de todas as outras. Então, nós estamos literalmente no lugar que nós nos colocamos, sendo que, infelizmente, na maioria das vezes, inconscientemente, não temos consciência de nossas escolhas, só vamos ver a consciência dessas escolhas lá na frente quando o bicho está pegando. Mas também é um mecanismo, está tudo certo também, é o jeito que a gente ainda está aprendendo, e algumas coisas a gente está fazendo uma transição para escolher com consciência, e você ter responsabilidade com os efeitos dessas escolhas, você estar consciente dos efeitos dela. Então, estou escolhendo isso e pode acontecer isso, e pode acontecer aquilo, mas se acontece uma coisa que não foi legal, eu me responsabilizo, eu me banco em relação a isso. E eu acho que é exatamente esse momento que muitos estão vivendo, que é criar responsabilidade, criar maturidade, criar consciência, uma autoconsciência de como que o estágio que a gente está vivendo nessa encarnação está ocorrendo. Nós estamos para esse caminho. Só que assim, crescer não é fácil. Grandes poderes geram grandes responsabilidades, como o nome Aranha. Então, é claro que o negócio fica mais desafiador. E aí, a gente, só para eu fechar aqui o raciocínio, a gente fechar o nosso tema, da minha parte, aí vem essa parte do desapego, porque como você está expandindo a tua consciência, você está lutando para ser uma versão melhor, lutando, eu estou usando essa expressão mesmo, uma luta. Pode ser até alguns aspectos, algumas pessoas tenham mais facilidade, então seja um pouco mais natural, mas no geral é um grande desafio.
É um exercício contínuo. E aí o que acontece? Para você entrar nesse patamar do desapego, precisa de muito empenho, precisa de muito engajamento, precisa de muita dedicação, porque você tem todos os condicionamentos de tudo que você foi criado, e a sociedade de como que nós vivemos, fora todos os outros condicionamentos de todas as outras encarnações que você veio vivendo. Então, quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão é muito desafiador, Então, eu acho que um primeiro passo, assim, um importante passo, é você começar a olhar para essa parte do desapego, começar com naturalidade a fazer movimentos pequenos, para você ter consciência do quanto que você está apegado, quanto que você pode desapegar, melhorar um pouquinho, e você ir crescendo e ampliando uma visão até o que eu diria que seria bem expandido, que é a gente não se apegar, por exemplo, a pessoas. Seria, eu acho que é o nível maior de todos. Por exemplo, eu também já tive projeções astrais onde que as pessoas estavam desencarnadas, apegadas nos seus bens materiais, nas suas casas, por isso que realmente aquela expressão de casa mal assombrada é totalmente verdadeira, tá? Dependendo do processo, porque realmente os espíritos, as entidades, as consciências ficam literalmente apegadas, atreladas, elas vivem realidades paralelas, como se a vida estivesse continuando, elas não querem acreditar. Isso dá um trabalho tremendo para os mentores espirituais. Já fiz muita assistência espiritual, mandando consciência, espíritos que estavam ali apegados para outros planos, os mentores direcionando eles para os lugares de tratamento. Mas o que eu observei nessas minhas viagens astrais e assistências espirituais, o problema maior ainda é realmente quando as pessoas elas desencarnam e elas não têm nenhuma informação, elas só tinham aquelas informações da matéria. Sim. E elas estão ali super sofrendo com o apego de tipo, eu morri e eu queria voltar para aquela vida e não tem mais. Então, assim, quer desapegar? É um trabalho para uma encarnação inteira e todas as outras que você vier, porque é bem desafiador. Mas a única forma de você poder desapegar verdadeiramente é você estudar e você ter um caminho que seja espiritualizado e que considere a reencarnação. Não tem outra forma, tá? Não tem outra forma, porque se você não considera a reencarnação, no sentido de que você veio do nada e você vai para o nada, então eu posso garantir para vocês, ou quem está ouvindo, você vai sofrer. Não tem outra forma, porque a vida continua, a reencarnação é uma lei natural, uma lei divina. E aí a gente sabe que isso daqui é momentâneo. E aí a gente tem uma vida inteira, uma encarnação inteira para poder trabalhar isso, para no final das contas, quando a gente desencarnar, que vai ser um pouco do nosso tema próximo, a gente não ficar, não sofrer tanto e não ficar tanto apegado. É mais ou menos isso. Sim. Da minha parte, tudo bem, Jefferson, essa mensagem mesmo. Tá bom, então a gente então finaliza, né? Se você quiser se despedir, querida Érica, obrigado aí por mais um podcast aqui contigo. Aí eu finalizo aqui e aí a gente já grava na sequência o nosso próximo programa, que faz o link com esse tema do desapego. Beleza. Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente, nos ouvindo, nos áudios ou então vendo a gente nos vídeos. Agradecemos imensamente a cada um. E no nosso próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do fim, que linka muito com essa questão do desapego. E é isso aí. Um abraço muito forte para vocês, muita paz, e vamos trabalhar o nosso desapego cada vez mais. Muito bom, querido, muito bom. Bom, então é isso aí, pessoal. Agradecendo a todos vocês que nos acompanham aqui nos podcasts e também nos vídeos no YouTube. Gratidão para vocês, a gente fica muito feliz de fazer esse trabalho e também com o retorno que vocês dão para a gente. E se vocês então quiserem pegar mais dos nossos programas, o nosso site é somostodosmestres.com. Lá vocês vão ter todos os programas desde o início,
e até esse daqui que a gente está fazendo. Então, a gente repete um pouquinho no nosso site as coisas, para vocês saberem que existem novos internautas que nos acompanham, né? Então, tem muita gente vendo e ouvindo esse programa pela primeira vez, tá? Então, gente, não fiquem chateados com a gente. A gente está repetindo isso, mas é assim mesmo, tá bom? Eu deixo um grande abraço para vocês, paz e luz, e até um próximo programa. Tchau, tchau.